Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar os nossos estudos sobre fé e sobre fé salvadora, mas vamos analisar hoje a fé religiosa e a fé não religiosa. Primeiramente, vamos falar sobre a fé não religiosa e vamos falar em três aspectos sobre a fé não religiosa. Vamos falar primeiramente do assentimento mental, daquilo que vem da mente, da cabeça, do cérebro, da cuca, como podemos dizer, com base em forte probabilidade. Existe grande probabilidade de acontecer e eu tenho fé que vai acontecer. E foi o filósofo Locke que disse que esse tipo de fé é o assentimento da mente à proposição que são provavelmente verdadeiras, mas não certas, não se pode ter certeza. Berkoff, autor da teologia sistemática que nós estudamos normalmente nos seminários, diz que essa fé é pouco mais que a simples opinião. Então, um assentimento da mente, alguma coisa que vem na nossa cabeça. Eu creio, eu tenho fé, eu creio. Há grande probabilidade que isso aconteça, então eu tenho fé. Outro aspecto da fé não religiosa também que precisamos considerar é a fé como certeza imediata. A fé como certeza imediata. Isso independe de meios. Porque em toda a ciência, presta atenção, em toda a ciência existem verdades axiomáticas que não podem ser demonstradas. Como também existem convicções intuitivas, inatingíveis pela percepção e pela dedução lógica. Os pressupostos científicos são intuitivos. E os cientistas confiam neles. Nesse sentido, a intuição é uma espécie de fé. A gente não vê tanto falar assim, mas o meu coração pede, eu estou sentindo que deve ser assim. Isso é intuição. E intuição é um tipo de fé. E é o teólogo Bavinck afirma que a esfera da certeza imediata é maior que a da certeza demonstrativa. Eu creio, eu já vi, já aconteceu, eu creio. E o terceiro ponto que nós gostaríamos de destacar, sobre a fé não religiosa é que a fé é convicção e é confiança baseada no testemunho pessoal de alguém. É verdade. Não se chama hoje na igreja tanto para dar testemunho. Vamos chamar aqui para você ouvir o testemunho de fulano. E se foi fulano que disse, você pode afirmar, selar, pode assinar embaixo. Se ele falou, eu assino embaixo. E a fé, então, ela se mostra como uma confiança, como uma convicção simplesmente baseada no testemunho pessoal de alguém. E não é isso que temos visto muito fortemente nas igrejas, mas essa não é a fé que salva, não é a fé religiosa, não é a fé que a Bíblia fala. E sobre a fé religiosa, que agora vamos comentar, nós queríamos destacar pelo menos 4 pontos. A fé baseada na crença geral. A maneira como Nicodemos se dirigiu a Jesus Cristo exemplifica esse tipo de fé. Veja, por favor, lá o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2. E entre os fatores causais dessa espécie de fé, vem a tradição, a educação, a opinião pública, a admiração das Escrituras. Por isso, a expressão
dessa fé, ela pode ser bíblica, pode ser ortodoxa, mas essa fé não tem suas raízes no coração. Apesar de ser intencionalmente religiosa, é na realidade uma fé humana. Crer assim é acreditar, não é crer. E crer e acreditar são coisas diferentes. Por exemplo, o apóstolo Paulo pressupunha que pelo menos esse tipo de fé o rei Agripa haveria de ter. Veja lá, por favor, na sua Bíblia, Atos, capítulo 26, versículos 27 e 28. E o nosso irmão Tiago condena fortemente esta fé. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Por favor, confira. Embora seja uma fé religiosa, é uma fé baseada na crença geral. Temos outro tipo de fé também, que é a fé em milagres. Tanto pode ser uma fé para receber benefícios milagrosos, como no caso dos leprosos, mencionados no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19, como também para agir milagrosamente. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Essa semana eu assisti a um programa religioso na televisão e falava e destacava sobre o pastor, sobre o pregador, sobre o dono daquela igreja, como alguém que recebeu o dom especial de Jesus Cristo de curar, de realizar milagres. E dizer, então ele vai estar sábado em Bauru, tragam os doentes, tragam os que estão com problemas para serem curados, para receber o milagre. Como nós temos ouvido isso hoje, não é verdade? Mas nos dois casos, a fé, nos dois casos, tanto a dos leprosos, como no caso de Nicodemos, nos dois casos, a fé, ela pode vir ou não acompanhada da fé salvadora. Lembra-se dos 10 leprosos? 9 demonstraram ter fé nos milagres. Mas o samaritano, aquele que voltou, demonstrou ter as duas fés, os dois tipos de fé, a fé para milagres e a fé salvadora. No caso dos 70 discípulos enviados em missão por Jesus, eles receberam e exercitaram poderes miraculosos. E como o próprio Senhor Jesus Cristo explicita, tinham também a fé salvadora. Eles tinham a fé que poderiam realizar milagres, mas eles tinham também a fé salvadora. Você pode ver isso lá em Lucas, capítulo 10, versos 17 a 20 também. Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus faz referência, faz alusão a doloríssimos casos de pessoas ímpias, pessoas condenadas, pessoas recusadas pelo Senhor e que, no entanto, tinham realizado milagres espetaculares em nome de Jesus. Em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, Senhor, em teu nome. Mas essas pessoas nada tinham a respeito da fé salvadora. Elas eram ímpias, condenadas, elas eram recusadas por Deus, mas realizavam milagres em nome de Jesus. É a fé em milagres. Queríamos destacar com você também a fé emocional, que é muito possível e real na vida das igrejas nos dias de hoje. Muito. A pessoa se entusiasma pelo Evangelho e por algum tempo parece convertido, mas dura pouco. Por isso esse tipo de fé é às vezes intitulada de fé temporal, pois é passageira e terrena. É o terreno rochoso no qual a palavra semeada
não cria raiz. Lembra-se da parábola da semente, lá em Mateus capítulo 13, versos 20 e 21? E como diz Berkoff na sua teologia reformada, em geral se pode dizer que a fé temporal se baseia na vida emocional e busca satisfação pessoal, em vez de buscar a glória de Deus. A fé emocional não busca a glória de Deus, não exalta a Deus, não glorifica a Deus, ela mostra o entusiasmo da pessoa pelo Evangelho apenas. E dentro da fé religiosa, agora gostaríamos de destacar, sim, a fé salvadora. Sua sede é o coração. Coração, meu coração, seu coração, o coração do ser humano. E as suas raízes estão na vida regenerada, no nascer de novo, no ser nova criatura. É dom de Deus essa fé. A fé salvadora é dom de Deus, mas exerce tal influência no modo de pensar e agir do ser humano, do crente, que na maioria das vezes parece uma faculdade própria da pessoa humana. Até parece que aquilo é do homem, mas é algo que vem de Deus para o crente. E essa fé afeta o ser humano integralmente e age em todas as suas faculdades e age por meio das suas faculdades. Pelo intelecto, a fé reconhece a verdade e cresce neste conhecimento. Por isso, quando nós batizamos as crianças, nós prometemos mandá-las à escola para aprender a ler, para que por si mesmo aprendam a ler a Bíblia, leiam a Bíblia, porque nós acreditamos que a fé em Jesus Cristo, a fé salvadora, ela atinge o intelecto do ser humano e precisa ser desenvolvida e pode ser desenvolvida. E as emoções, o crente consente e aceita a verdade. Aceitação que normalmente se desenvolve e se transforma em afetuosa devoção. A fé gera em nós emoção, sim. Muitas vezes choramos, muitas vezes nos entristecemos, tantas e tantas vezes nos alegramos. As emoções estão presentes na verdadeira fé, na fé salvadora. E também a volição. A fé ganha foros de confiança que gera segurança. A fé gera segurança. A fé salvadora é fruto da operação do Espírito Santo de Deus no coração do homem. E quanto menos, presta atenção, irmão, porque quanto menos se apoia em evidências e experiências, mais bela e bem-aventurada é a fé. Ao contrário do que nós ouvimos hoje. Mas quanto menos a fé se apoia em evidências e em experiências, eu sinto, eu já vivi isso, já aconteceu comigo. Quanto menos a experiência e a evidência, quanto menos elas existirem, mais bem-aventurada é a fé. E basta nós nos lembrarmos do Senhor Jesus Cristo já ressurreto, dizendo para Tomé, lembra-se, está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Porque me vistes, crestes? Você precisa dessa experiência? Você precisa de ver? Bem-aventurados que não viram
e creram, Tomé. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Você não é bem-aventurado porque você me viu, Tomé, porque você tocou aqui nas minhas feridas, onde os cravos traspassaram as minhas mãos, os meus pés. Não, Tomé, você não é bem-aventurado porque você viu isto. E você crê, então, porque você viu. Mas felizes são aqueles que não viram, Tomé, e creram. Esses são felizes. Hoje, então, nós comentamos sobre características da fé religiosa e da fé não religiosa. No próximo estudo, Deus permitindo, nós vamos falar a respeito de características da fé salvadora. E agora vamos voltar e vamos falar sobre a fé salvadora. Características da fé salvadora é o nosso terceiro estudo, se Deus assim nos permitir. E nós insistimos com você para que você leia os textos, compare, seja bereano. Use a sua Bíblia, veja os textos que citamos aqui, todos eles, e nos ajude também na divulgação da Palavra de Deus. Convide 10 amigos seus para ouvir esta mensagem, para acessar o Instagram e, quem sabe, fazer parte do Instagram para receberem normalmente as lições, os estudos da Palavra de Deus que aqui publicamos. Que Deus assim nos abençoe e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre as nossas vidas. Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo para todos nós. Amém.